Luciano, em nome do Escritório Brasil Salomão, muito obrigado pela oportunidade de a gente conversar um pouco sobre a sua experiência em Portugal. É uma honra e um prazer ter Luciano, família, o World Trade Center como nossos clientes aqui no escritório. E a ideia é que a gente desenvolva aqui um pouco um talks para entender a experiência do Luciano do ponto de vista empresarial, do ponto de vista pessoal em Portugal, e a gente compartilhar aqui com os nossos clientes também, outros, qual foi a sua experiência em Portugal. Então, muito obrigado, Luciano, presidente do WTC. Conta um pouquinho da sua história e da sua experiência em Portugal para a gente. Legal. Primeiro é um prazer estar contigo aqui, receber no World Trade Center, essa casa que também é sua, né? Você participou, Obrigado. você, Fernando, Marcelo, participaram desde o início da minha vinda, não só a vinda pessoal para Portugal, mas a vinda com todos os negócios que a gente trouxe. Então, a minha experiência em Portugal, ela começou logo depois que eu saí do World Trade Center em São Paulo, nos últimos 4, 5 anos, e que no início eu vinha com frequência, uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses, e depois acabei mudando para Portugal. Então, é uma experiência... para quem está nos assistindo, é uma experiência magnífica, né? Então, eu sempre falo para todo mundo que se eu soubesse disso aqui, eu teria vindo muito antes. Você veio bem antes que eu. Então, essa tanto experiência pessoal como experiência profissional, para mim está sendo uma jornada maravilhosa que eu recomendo a todos. E recomendo também, a gente falou um pouco sobre isso, uma mudança dessa natureza, ela requer, né, fazer um certo planejamento. E fazer um certo planejamento é sempre bom ter ao teu lado, pessoas que possam te apoiar. Então, eu quero te agradecer, porque foi um apoio que você me deu, de novo, tanto pessoal, né, em relação à família, mas também em relação a todos os negócios. Eu que agradeço a confiança, muito obrigado em nome do escritório novamente. Luciano, conta um pouco do ambiente de negócios. O que é que você encontrou em Portugal do ponto de vista de negócios? Olha, a nossa referência é sempre Brasil, né? Nós somos empresários brasileiros que viemos para cá. O que eu sempre digo, o empresário brasileiro quando vem para cá, nós empresários brasileiros temos uma cultura americana de fazer negócio, né? Somos da América Latina, mas muito influenciado pela cultura americana de fazer negócio. E Portugal tem uma cultura europeia. Então, apesar de a gente falar a mesma língua, há, obviamente, um choque de cultura. Então, para mim, o que ficou muito evidente o ciclo de venda é um pouco mais longo, há um fator confiança junto aos empresários portugueses, há a forma em pequenos detalhes, né? Por exemplo, eu brinquei uma vez com um português que diz assim, olha, se você mandar um e-mail para mim e eu não te responder em 24 horas, vai no cemitério do Morumbi que eu estou lá. Então, e ele disse assim, olha, eu não concordo muito com isso. Se você me mandar um e-mail e eu responder esse e-mail em menos de 2 horas, é porque eu quero ter 3 dias para poder te dar a devida atenção. Então, quem está certo e quem está errado? Então, é uma diferença cultural. E logo que eu cheguei aqui, uma das primeiras reuniões que eu fiz, que eu mudei, você mesmo disse, olha, você está em Portugal. E Portugal, o ritmo ele é diferente. Melhor ou pior, ele é diferente. Então, tem que entender como é que é esse ritmo, tem que entender como é que o outro lado pensa, né? Como é que os portugueses, e muitos dos portugueses são internacionais, né? Portugal, por ser um país menor que o Brasil, não tem um mercado suficiente, mas tem um mercado da Europa. Então, trabalhar essa filosofia, né? Ter
a forma de olhar para Portugal, mas olhar para a Europa, também é uma forma de pensar diferente do que do Brasil. Muito interessante, eu acho que esse ponto de vista de Portugal internacional é o que nós brasileiros também enxergamos, tanto para a internacionalização dos negócios, quanto para a internacionalização das nossas próprias famílias. E como é que você enxerga a sua experiência familiar vindo a Portugal, se me permite aqui a pergunta? Também, de novo, toda super bem assessorado por você especialmente, né, e por todos os advogados do Brasil Salomão. A experiência familiar, ela também requer um pouco de aculturamento local, né? Nós escolhemos uma escola internacional para não ser uma escola portuguesa, mas foi uma escolha pessoal. Mas a família também se adaptou muito bem, né? O fato de eu ter 2 filhos que quando vieram para cá tinham 9 e 11 anos, a minha esposa também veio a gente veio com uma forma diferente, a gente veio apenas cada um trouxe 2 malas, a gente não trouxe móvel, a gente não trouxe nada, a gente só foram 8 malas e viemos para cá. Não trouxemos nenhum container, então a gente veio com esse espírito, né? Veio muito bem planejado. Então, a forma de vir para cá, ela tem que ser uma forma planejada, seja na base de negócio, seja na base familiar. Então, escolher uma boa escola, escolher com tempo. Até a gente veio para cá, tivemos 2 experiências em 2 Airbnbs diferentes, até a gente ir para uma casa que a gente escolheu. Então, tudo isso faz parte. E escolher quem te assessora nisso, tanto do ponto de vista de advogado e também do ponto de vista de relocação, isso é importante, né? Ter esse apoio. E aí, uma dica, eu acho que você tem que ter 2 coisas importantes na contratação. Uma é conhecimento técnico profundo e a outra é a confiança. A confiança, obviamente, não é da noite para o dia, mas a confiança é uma coisa que escolher alguém que tenha essa confiança e que passa uma comunicação de confiança e ao longo do tempo você vai tendo mais segurança nessa confiança. Mas obviamente o pré-requisito técnico ele é importante, né? Quem é que vai te dar essa assessoria técnica junto com a parcela de confiança? Sim, eu concordo totalmente com você nesse aspecto, aqui dividindo um pouco da experiência também pessoal. Passei por isso também no processo de mudança. Obviamente, no meu caso, eu acabei sendo o meu próprio advogado aqui e isso foi muito interessante. Mas é muito gratificante para nós, como escritório, poder perceber que nós temos o papel fundamental de tocar a vida de alguma pessoa ou de uma família e permitir que a sua família, o seu negócio, o seu dia a dia, de alguma forma, tenha sucesso em Portugal e que isso foi, de alguma maneira, influenciado ou ajudado por nós. Então, é muito gratificante para nós receber um depoimento como esse. E quando você pensa aqui uma pergunta, quando você pensa na assessoria de forma geral, além da confiança e reconhecimento técnico, como é que você espera como cliente que o seu assessor te atenda? O que é que uma pessoa que vem de outro país espera encontrar no seu assessor, seja ele jurídico, seja ele de outra natureza em Portugal, além da confiança? É super importante essa pergunta, e aí eu vou misturar as 2 coisas, né? Você falou um pouco sobre se a família está bem, mas os negócios não estão bem, você vai retornar, né? E se os negócios estão bem e a família não está, ou vice-versa, não está completo. Então, é importante que tenha esse ciclo, ele seja 100% completo, né? Até que ponto nós somos pessoa física, até que ponto nós somos pessoa jurídica? É uma mistura.
Então, isso eu consegui buscando vocês consegui me assessorar de uma forma global. Isso foi importante. Acho que um ponto muito importante na busca de um assessor é que ele consiga sentar na tua cadeira. Não é? Sentar na tua cadeira é enxergar a tua dor, enxergar o teu momento e saber como é que você pensa. Como eu disse um pouco atrás, que nós somos mais americanos na forma de pensar, isso no forma de negócio. E temos uma particularidade que é o brasileiro na forma de família. Então, essas duas particularidades, se você tem alguém que o contratado, né, para quem a gente está buscando um fornecedor de um determinado serviço, se entender a cultura, se entender os pontos de vista do outro lado, fica muito mais fácil, né? É como um casamento. Você vai casar com uma finlandesa, é muito mais difícil, porque você tem valores completamente diferentes, educação completamente diferente. Então, e tentar entender alguém que ou que já passou por isso, né? Você já passou pela tua própria vinda para cá, quais são as dores, e entender 100%, para mim, a comunicação ela é primordial na contratação de qualquer serviço que seja uma agência de publicidade, seja um escritório de contabilidade, seja qualquer uma das coisas. O meu escritório de contabilidade aqui em Portugal conhece muito bem a contabilidade brasileira. Isso facilita, porque a hora que eu pergunto, mas como é que eu vou pagar o ISS? O que é ISS? Aqui é o IVA. Então, essa facilidade de entender a minha pergunta, ela é primordial na contratação de um serviço. Tá bem, ótimo. Eu acho que é muito importante, a gente como escritório Brasil Salomão entende isso e traz isso como um dos nossos valores. O fato da gente ter uma linguagem que é uma linguagem de abraçar o cliente, sentar mesmo na cadeira do cliente, entender aquilo que ele precisa. E o fato de a gente ter hoje 9 escritórios no Brasil, mais 2 escritórios em Portugal, e essa multiculturalidade que temos com advogados brasileiros, advogados portugueses e em breve com alguma expansão aqui em Portugal também, é importantíssimo e a gente entende isso como um valor que nós de verdade conseguimos entregar para permitir que as pessoas tenham sucesso aqui na sua jornada. Nesse sentido, que recomendação você faz para quem está buscando empresarialmente a jornada de Portugal, né? Que recomendação você faria? E depois eu tenho uma pergunta final aqui para entender seu motivo de Portugal. Olha, eu acho que a primeira recomendação é entender mais do que tudo a cultura local, né? Não atropele os processos. Não entenda como é que o empresário, se você for fazer um negócio com um empresário português, se você for fazer um negócio com um empresário que já tem a relação com outros países, entenda como é que é essa comunicação, né? A maioria dos exemplos que eu tenho de fracasso é que houve um erro de comunicação brutal, né? Tinha um empresário brasileiro que disse assim, eu não vou fazer mais negócio com esse cara porque eu não gostei da forma com que ele mandou o e-mail, que ele disse não. Nós brasileiros, a gente não fala não, né? A gente sempre fala, não, vamos ver. Teve um que eu escutei que eu achei muito interessante. Quando o brasileiro fala estou fazendo, é porque nem começou. Então, entender esses pequenos pormenores que eles chamam na linguagem, esse é o primeiro ponto que eu diria. Número 1. Número 2, o timing é diferente,
né? Nós a forma de fazer negócio nossa, ela é muito imediatista. Aqui o timing ele tem um ciclo de vendas maior, um timing maior, mas uma vez que você fecha o negócio, ele é para o resto da vida, né? A confiança é para o resto da vida. Então, entender essas diferenças, elas são fundamentais. E o terceiro ponto é, como eu já disse, seja bem assessorado, né? Tem muito brasileiro que vem para cá e diz, esse cara vai ser o meu representante. Uma internacionalização que não tem nenhum bicho de 7 cabeças, a gente já passou por isso, né? A sua própria empresa, a minha, estou trazendo uma outra empresa aqui, não só o World Trade Center, mas também M3 Storage, entender o ciclo, né? Entender que você faria isso em tanto tempo, aqui você vai fazer um pouco mais tempo, mas tem uma linha contínua. E planejamento. Se você não tem um planejamento de começo, meio e perene, com investimento, não achar que, não, eu vou para lá sem ter nenhum investimento. Não, você vai ter que ter um esforço pessoal, vai ter que ter um investimento natural e não tenho dúvida que isso aqui é um balão de ensaio para depois conquistar a Europa. Só Portugal e Espanha tem um PIB quase o tamanho do Brasil. Então tem um mercado enorme para se explorar. Eu acho que aqui talvez você já tenha tocado num ponto que responde parcialmente a pergunta que é a minha final. Por que Portugal? Qual característica ou quais características Portugal revelou para você de forma que você pudesse eleger Portugal como seu destino não só familiar, mas também de negócio, até para o World Trade Center, que tem uma vocação muito internacional? Sim. Eu acho que Portugal, Portugal, Lisboa, que é a cidade que eu escolhi, nós escolhemos para viver, ela tem, como a gente já falou, né, que a parte profissional e a parte pessoal, você consegue ter um ciclo fechado 100% agradável, né? Então você tem sim potencial do lado business, você tem sim potencial de fazer negócio aqui, né? Tem muita gente, não, Portugal é pequeno. Não é pequeno, tem muita coisa que dá para fazer aqui, vis-à-vis esse empreendimento imobiliário, né? 70 mil metros quadrados de construção, temos clientes, temos o próprio clube de negócio, então tem potencial sim, é possível fazer sim negócio em Portugal. E que também, partindo daqui, se expande para o resto da Europa de maneira muito fácil. É óbvio que cada país também tem a sua linguagem e etc. Recentemente eu mandei um cliente para a Holanda que foi muito bem recebido lá. Holanda, né? Não estou falando de Espanha aqui do lado. Então acho que tem muito potencial para fazer. O lado business e o lado familiar, aí não tem nem o que dizer, né? Muita segurança, escolas boas, o custo de vida menor do que outras cidades da Europa, tempo maravilhoso. Aqui o inverno, eu falo, não, o inverno de Portugal, não, esse inverno a mínima foi de 8 graus. Tem cidades no Rio Grande do Sul que tem a mesma temperatura. Então, uma característica com o pessoal, vamos passar o final de semana em Madrid, quer dizer, é muito fácil a locomoção e a Europa como uma entrada para turismo e para negócios é sensacional. Então, estou muito feliz em estar aqui. Que bom. Olha, eu até, se me permite aqui, ouvindo você falar, penso que uma palavra que possa resumir bem isso é um equilíbrio. Equilíbrio. Eu acho que Portugal revela esse equilíbrio e permite a vida profissional, permite a vida pessoal
em conjunto, de uma maneira a desenvolver novos negócios, novas relações, novas amizades. Portugal tem isso, além da internacionalização, que obviamente é algo importante. Você sabe que eu, quando falo, né, não, você vai para Portugal, tem muita gente que diz assim, não, eu só vou para Portugal quando me aposentar. Eu, Luciano, trabalho em termos de horas mais do que eu trabalhava, porque hoje tem essa operação aqui, tem uma operação no Brasil e tem uma operação em alguns outros países também, mas mais tranquilo, com menos preocupação. A gente em São Paulo, principalmente, a cidade onde vivia, a gente ocupa o nosso HD com uma série de coisas que aqui você não se preocupa, né? É a questão da segurança, é a questão do trânsito, é a questão, quer dizer, você tem o nosso HD, todo mundo diz que é ilimitado mesmo, mas tem um pedaço do HD que tem uma série de preocupações, uma série de coisas que chegando aqui você baixa essa preocupação e que você tem mais tempo para se dedicar e trabalhar. Então, esse equilíbrio que você está dizendo, para mim, obviamente, é a palavra-chave quem quer buscar um formato de vida com um ciclo fechado e inteligente. Eu concordo totalmente com você. Eu acho que o fato de a gente estar em Portugal, por exemplo, permite, até do ponto de vista do escritório, nós conseguimos atender clientes do Brasil que têm negócios em Portugal e que passam pela Holanda. Já atendemos casos na Holanda, já atendemos casos na França, já atendemos casos na Espanha, mesmo a partir de Portugal. E isso permite também que a gente desenvolva uma rede de parceiros para esse atendimento. E acho que você me permite, é uma das coisas que eu sempre digo, muitos empresários brasileiros bem situados só estão com presença no Brasil, o que é um erro. Sim. É um erro. Né? Não é só, não, eu tenho um investimento em Portugal, ou eu tenho investimento em Miami. Não é só isso. Tem que se internacionalizar. Não pode colocar todos os ovos na mesma cesta. Então essa é uma bandeira que eu levanto, essa é a bandeira que você levanta. O Marcelo, quando a gente foi fazer um seminário em Florianópolis falando sobre negócios em Portugal, também levantamos. Então o empresário brasileiro precisa saber que ele tem que fazer negócios fora do Brasil. Então, por quê? Porque não pode... se o empresário fala assim, como é que estão os negócios? Não sei, com esse governo de hoje e tal. Pouco importa. A resposta já está errada. Se você tem negócios em outros países, você obviamente se preocupa com o ambiente político, mas você dilui o teu risco em vários outros lugares onde você está. Então, é fundamental que faça essa internacionalização. E não é um bicho de sete cabeças. Você pode fazer a internacionalização a partir do Brasil, vindo para cá, às vezes começar sem ser físico e depois multiplicar o negócio para vários outros lugares. Então, é fundamental essa internacionalização. Eu acho bem curioso porque a gente tem visto exemplos, inclusive, de pessoas que internacionalizam do Brasil para Portugal e depois tornam o Brasil, muitas vezes, o seu lugar de internacionalização a partir de Portugal, porque Portugal pode se tornar também o seu ponto principal de produção de serviços, de produtos de maneira geral, a Europa nesse contexto, e depois o Brasil pode ser o mercado que você vai atender a partir daqui. Então, a gente nunca pode pensar Portugal como uma ótica secundária, eu imagino. A meu ver, Portugal pode se tornar, e a gente tem que considerar isso, numa ótica primária, uma ótica de primeira atuação para avançar para outros mercados e, obviamente, sem extinguir operações no Brasil. A ideia da internacionalização nunca é encerrar, mas sim aumentar operações e permitir que a empresa, o empresário e a sociedade evolua com base nessa contribuição que a gente dá como empresário
para o nosso dia a dia, como nas relações cotidianas. Não, e um ponto assim, quando a gente fala em internacionalização, não é exportação de produto. A gente fez uma pesquisa com os membros no ano passado, no dezembro do ano passado, a grande maioria dos empresários portugueses, eles têm uma dificuldade de contratação. Não há mão de obra, né? É difícil, aqui principalmente em Portugal, mas na Europa como um todo. Então, essa oportunidade de prestação de serviço, seja na área de tecnologia, prestação de serviço de vários tipos, é uma oportunidade para os empresários brasileiros virem para cá e prestar o serviço no Brasil, prestar o serviço aqui, mas lembrando, Portugal, apesar de só falar português, todo mundo que tem aqui tem que falar inglês, porque presta serviço para o resto do mundo, para o resto da Europa. Então, essa nova fase, ela é importante para qualquer empresário português, tem que ter um pé, não só aqui, mas em outros lugares do mundo. Você falou de não ser um bicho de 7 cabeças, vir a Portugal e internacionalizar. Mas eu diria que, do ponto de vista fiscal, muitas vezes é mais difícil você ter uma operação num outro estado brasileiro do que internacionalizar para Portugal. Não tenho dúvida. Mas o ICMS, tem um ICMS em cada ponto, em cada estado. Aqui não, aqui é o IVA e é o IVA. Então, eu acho que o empresário brasileiro, com todos os momentos que acontecem, com a quantidade de impostos e tudo mais, internacionalizar para ele é mais um passo. Então, um passo que tem que ser planejado, mas tem que ser dado. Luciano, de novo, muito obrigado em nome do Escritório Brasil Salomão, em meu nome pessoalmente, como um amigo aqui de Portugal. Muito obrigado mesmo. Parabéns pelo World Trade Center, parabéns pela presidência do World Trade Center aqui em Portugal. Esse empreendimento é lindíssimo e eu tenho certeza que, além do sucesso que já tem agora, vai continuar a ter muito mais. Não, eu que agradeço. Para mim é uma honra participar desse Talks, né? Para mim foi uma conversa super fácil. E também agradeço você, Fernando, o Marcelo, que a gente tem nós temos um contato bem próximo. E o papel que vocês estão fazendo é um papel fundamental para ajudar essas empresas que também se internacionalizam, porque pequenos detalhes fazem uma diferença grande a hora que uma empresa vem para cá. Então, essa ajuda, e você já estando aqui, facilita muito entender culturalmente o próprio brasileiro que vem para cá. Isso faz uma diferença brutal na hora de botar um pé aqui dentro. Muito obrigado. Obrigado. Foi ótimo.